nesta comissão, previamente já distribuída para os novos colegas deputados. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 5ª reunião ordinária. Passaremos para a ordem do dia. Discussão e votação do requerimento 236, de autoria do deputado Mauro de Nadal, requerendo a realização de audiência pública para discutir os efeitos da Lei 13.622 de 2005, bem como a participação de atletas de outros estados em competições da FESPORT, sem estarem federados, residente, nascido ou naturalizado no estado de Santa Catarina. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento do deputado Mauro de Nadal. Passo a discussão e votação dos pareceres. Vou mudar aqui a ordem de votação e passo a palavra para o deputado Rodrigo Minotto, que tem compromisso logo em seguida. Senhor presidente, trago aqui o PL número 0328/2025. Desculpa, pela ordem. PL 0186/2025, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Basquete de Lages, a PABLA, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021. Trata-se do projeto de lei de autoria do deputado Márcio Machado, que declara de utilidade pública estadual a Associação de Pais e Amigos do Basquete de Lages, a PABLA, alterando para tanto o anexo único da Lei 18.278, de 20 de dezembro de 2021. Havendo todos os documentos legais exigidos anexos a presente projeto de lei, assim entendo que o título de utilidade pública estadual a ser concedido à Associação de Pais e Amigos do Basquete de Lages é convergente com o interesse público, uma vez que a entidade tem por finalidade estimular e desenvolver atividades desportivas, sociais, recreativas e, por meio delas, promover melhor qualidade de vida a seus beneficiários, difundindo valores como respeito, disciplina, solidariedade e colaboração. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 144, inciso 3 e 209, inciso 3 do Regimento Interno, conduzo o voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto de lei 0186/2025. PL 186/2025, de autoria do deputado Márcio Machado, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Basquete de Lages. Sob a relatoria do deputado Rodrigo Minotto, coloco o parecer pela aprovação em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado junto a esta comissão o parecer do nobre deputado. Também em relatório e voto ao projeto de lei 0328/2021, de autoria do deputado Neudi Sareta, que declara de utilidade pública a COF, Associação Concordiense de Futsal Feminino de Concórdia, e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021. Da mesma forma, preenchido todos os requisitos legais, assim entendo que o título de utilidade pública estadual a ser concedido à Associação Concordiense de Futsal Feminino de Concórdia é convergente com o interesse público, uma vez que a entidade tem por finalidade estimular e desenvolver atividades desportivas, sociais, culturais, recreativas e filantrópicas, e por meio delas promover melhor qualidade de vida a seus beneficiários, difundindo valores como respeito, disciplina, solidariedade e colaboração. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto de lei 0328/2025. Projeto de lei 328/2025, de autoria do deputado Neudi Sareta, que declara de utilidade pública a COF, Associação Concordiense de Futsal Feminino de Concórdia. Sob a relatoria aqui na Comissão de Esporte e Lazer, o deputado Rodrigo Minotto apresentou o relatório e voto pela aprovação da matéria, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Agora eu vou voltar à pauta normalmente. Eu tenho dois projetos pautados. O PL 116/2025, de autoria do deputado Tiago Zilli, que declara a arrancada de tratores do município de Turvo, integrante do Patrimônio Cultural do Estado de Santa Catarina, e altera o anexo 1 da Lei 17.565.
Esse projeto já foi feita a leitura do relatório e voto por este relator pela aprovação da matéria, diante do pedido do deputado Mário Mota, que pediu a inclusão, que esse projeto passasse pela Comissão de Educação e Cultura, o qual foi aprovado. Eu coloco meu parecer e voto pela aprovação junto à Comissão de Esporte e Lazer, que eu coloco o parecer em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado junto à Comissão de Esporte e Lazer o projeto de lei 116/2025. Passa ao relatório e voto ao projeto 327/2024, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera o artigo 2º da Lei 18.335, que institui a Bolsa Atleta de Santa Catarina e estabelece outras providências para modificar o critério de elegibilidade de concessão do benefício. Passarei direto ao voto. Nos termos do artigo 91-A do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Esporte e Lazer apreciar a matéria relativa ao sistema esportivo e educacional, ao fomento de prática esportiva e inclusão social por meio de esporte, bem como as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do esporte. Nesse sentido, a proposta, ao incorporar à lei um critério mais inclusivo para a concessão do Bolsa Atleta, tem o mérito de reconhecer a pluralidade de trajetórias esportivas que fortalece o sistema esportivo catarinense, considerando que muitos atletas, embora não tenham nascido em Santa Catarina, construíram suas carreiras no território catarinense, defendendo clubes e instituições locais, e levam o nome do Estado em competições regionais, nacionais e até internacionais. A emenda aprovada na Comissão de Constituição e Justiça aperfeiçoa ainda mais a proposta original, ajustando-a à prática já consolidada nos editais da FESPORT, ao adotar o prazo de 2 anos como critério de elegibilidade. Considerando que essa convergência entre a legislação e a regulamentação administrativa é oportuna, pois reforça a segurança jurídica para os atletas e entidades. Sob o ponto de vista de políticas públicas esportivas, a ampliação dos critérios de elegibilidade não compromete os objetivos do programa. Dessa forma, entendo que a matéria, como emenda modificativa, está em consonância com os princípios de inclusão e fomento ao esporte. Ante o exposto, no âmbito do órgão fracionado, voto pela aprovação do projeto de lei 327/2024, com emenda modificativa aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o voto, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o PL 327/2024 junto a esta comissão. Passaremos agora ao projeto 367/2024, de autoria do deputado Mário Mota, que altera a Lei 18.335, que institui a Bolsa Atleta de Santa Catarina e estabelece outras providências para permitir a concessão do benefício aos atletas guia, dos para-atletas com deficiência visuais das classes T11 e T12 e da outras providências. Projeto extremamente meritório que dispensarei o relatório e passarei ao voto. Também nos termos do artigo 91-A, o regimento interno desta Assembleia, compete à comissão deliberar sobre matérias relativas à organização do sistema esportivo estadual, ao fomento do esporte de rendimento e à promoção de inclusão por meio de prática esportiva. A proposta em análise contribui diretamente para o aperfeiçoamento da política pública de incentivo ao esporte, adaptado em Santa Catarina ao reconhecer a função técnica indispensável dos atletas GLI que atuam como para-atlética das classes T11 e T12, cuja participação em competições está condicionada na presença deste profissional. Na prática esportiva de alto rendimento, o atleta guia não é apenas um auxiliar, mas parte integrante do desempenho competitivo do para-atleta. Ele compartilha treinos intensivos, estratégia de prova e assume a responsabilidade direta por aspectos táticos e de segurança do competidor com deficiência visual. A emenda substitutiva global apresentada pelo autor aprimora a proposta original ao adotar os critérios mais claros e objetivos, como o vínculo mínimo de 12 meses contínuo com o para-atleta e a exigência de documentação técnica emitida por entidade reconhecida pelo CPB e a vinculação do desempenho do para-atleta com parâmetro para concessão da bolsa. A proposta reforça a segurança jurídica e estabelece critérios equitativos da seleção. Destaque-se ainda que a medida está em consonância com os princípios da economicidade e do bom uso dos recursos públicos. Ao fortalecer a política estadual do Bolsa Atleta, o projeto amplia o alcance social da norma, promove o desenvolvimento humano por meio de esporte
e reafirma o compromisso do Estado com a equidade e dignidade da pessoa com deficiência. Ante o exposto, no âmbito desse órgão fracionário, voto pela aprovação do projeto de lei com emenda substitutiva global apresentada pelo autor, que eu coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o PL 367/2024. Agradeço e agora passo a palavra ao deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, senhores deputados, ao público que nos acompanha, eu tenho um projeto só para a relatoria na Comissão de Esportes, que é o projeto de lei 181/2025, de autoria da deputada Ana Campanholo, que declara de utilidade pública o Grupo de Escoteiro Desbravador de São Bento do Sul e altera o anexo único da Lei 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. O projeto é meritório, tem interesse público e obedece aos comandos constitucionais e legais, e meu voto é pela aprovação no âmbito desta comissão. PL 181/2025, de autoria da deputada Ana Campanholo, que declara utilidade pública ao Grupo Escoteiro Desbravador de São Bento do Sul. Sob a relatoria, o deputado Mauro de Nadal apresentou o parecer e voto pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Agradeço diversos projetos votados pelo deputado Mauro e passo a palavra ao deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Deputado Camilo, cumprimento os nobres colegas deputados. Tenho 2 projetos a relatar. Primeiro projeto do nobre colega deputado Mário Mota, que dispõe sobre o abono de faltas e a compensação do conteúdo escolar para estudantes da rede pública estadual convocados para participarem de competições desportivas oficiais. Primeiro, o que me espanta, nobre deputado, é que o Estado ainda não abonava as faltas. Imagine, tem um jovem, ele é atleta, ele é convocado para uma competição oficial e perde matéria e ainda tem falta. Então, isso realmente nos deixou muito abismados e muito felizes, por outro lado, da Vossa Excelência reparar esse grande problema. E eu vou direto ao voto, e o meu voto é pela aprovação do mesmo, com a emenda substitutiva global apresentada na CCJ e a subemenda modificativa apresentada na Comissão de Educação, CFT, Finanças e Tributação. Obrigado, deputado. Então, meu voto, presidente Camilo Martins, é pela aprovação do projeto número 366 de 2024. PL 366/2024, de autoria do deputado Mário Mota, que dispõe sobre o abono de faltas e compensação do conteúdo escolar para estudantes da rede pública estadual de Santa Catarina, convocados para participar de competições desportivas oficiais. Sobre a relatoria do deputado lagiano Márcio Machado, é pela aprovação da matéria, qual eu coloco em discussão. Presidente. Com a palavra, o deputado Mário Mota. Senhor presidente, demais colegas, a todos os presentes aqui no Álamos, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao deputado Márcio Machado pela avaliação do projeto e por considerá-lo aprovado, agradecer aos demais colegas que, porventura, venham aprovar em seguida, e apenas acrescento ao comentário feito pelo colega Márcio Machado, não havia nenhuma orientação, resolução ou lei que obrigasse o estabelecimento escolar a compensar o conteúdo, que me parece muito mais importante do que a própria falta ou ausência do aluno. Ou seja, a ausência é perfeitamente compreensível porque ele foi convocado para representar o Estado, normalmente. Mas a questão da compensação do conteúdo é que ficava muito à vontade do professor. Bons professores não só compreendiam, como davam ao aluno a compensação, mas nada que fosse obrigatório passa a ser agora por uma lei. Eu lamento também ter que fazer uma lei para isso. Tomo muito cuidado em propor leis, mas fico feliz, como o senhor mesmo colocou, porque acho que um jovem atleta precisa ser compensado pela perda de conteúdo, principalmente conteúdo pedagógico, quando estiver representando a sua cidade, o seu estado e o nosso país, muitas vezes em competições internacionais. Obrigado, presidente. Continua em discussão.
Não havendo quem queira mais discutir, eu coloco em votação o PL 366/2024. Quem aprova, permanece como se encontra. Está aprovado. Presidente, eu tenho mais um projeto na minha relatoria, 348 de 2025, deputado Maurício Kudilark, declara de utilidade pública a Liga Catarinense de Judô do município de Salete. Ante o exposto, presidente, já vou direto à relatoria. O meu voto é pela aprovação do mesmo. PL 348/2025, de autoria do deputado Maurício Kudilark, que declara de utilidade pública o Judô Liga Catarinense do município de Salete. Sob a relatoria, o deputado Márcio Machado apresentou o relatório e voto pela aprovação da matéria, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovem, permaneça como se encontra. Está aprovado. Agradecer ao deputado Márcio Machado. Já passa a palavra ao deputado Mário Mota. Vamos lá. Projeto de Lei 0131/2025, de autoria do deputado Fernando Krelin, declarando de utilidade pública a Associação Esporte Clube Corinthians do Pantanal, glorioso Corinthians do Pantanal, em Florianópolis, alterando o anexo único da lei para incluir, evidentemente, com o título de utilidade pública estadual, esta agremiação. Vou imediatamente ao voto, por considerar todos os aspectos respeitados. Eu voto pela aprovação desse projeto de lei 0131, de autoria do deputado Fernando Krelin. PL 173/2025, de autoria do deputado Márcio Machado, que institui o dia 20 de julho como Dia Estadual do Xadrez. É esse? 0131. Não está na minha pauta aqui, amigo. É 173. Não. Já foi votado esse? Tá, mas eu... Você tem comissão de esporte? A nossa pauta aqui é 173. O qual que tu votou, deputado Mário Mota, me perdoe, é o... Me desculpem, mas chegou o 131, de autoria do deputado Fernando Krelin. Projeto 131, de autoria do deputado Fernando Krelin. Então, acho que eu estranho, porque... Por equívoco das assessorias, todos os projetos já foram votados. Quero agradecer ao deputado Mário Mota. 173 também? Já foi votado. Não, 73 eles pediram para retirar de pauta. Não? Não. Desculpa. Vamos em frente. Então vamos. PL 173/2025. O senhor continua Autoria do deputado Márcio Machado, alterando a Lei 18.531/2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina, estabelecendo no calendário oficial do Estado o dia 20 de julho como o Dia Estadual do Xadrez. Xadrez é aquele esporte mental. Somos pela aprovação do projeto de lei 173/2025, senhor presidente. Obrigado. PL 173/2025, de autoria do deputado Márcio Machado, que institui o dia 20 de julho como Dia Estadual do Xadrez. Sob a relatoria, o deputado Mário Mota apresentou o relatório e voto pela aprovação do referido projeto, qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam, permanecem como se encontra. Está aprovado. Obrigado, deputado Mário Mota, e passo a palavra ao deputado Marquito. Senhores deputados, eu tenho 3 projetos para relatar. Vou começar pelo projeto de lei de número 262 de 2025, declara utilidade pública Sociedade Esportiva e Recreativa Faixa Azul de Luiz Alves e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos e que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. O autor é o deputado Vicente Caro Preso. Eu vou fazer o meu relato e vou direto ao voto, tendo em vista que é uma matéria simples, já passou na Comissão de Constituição e Justiça, e, portanto, eu voto pela aprovação da matéria.
PL 262/2025, de autoria do deputado Vicente Carol Preso, que declara utilidade pública Sociedade Esportiva e Recreativa Faixa Azul de Luiz Alves. Sob a relatoria do deputado Marquito, é pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovem, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Agora eu vou ao relatório e voto ao projeto de lei número 225/2024, que veda ao agente público acesso a apostas, cassinos e quaisquer tipo de jogos de azar online em equipamentos pertencentes ao patrimônio público e nas dependências dos órgãos públicos de Santa Catarina. Autoria, deputado Neudi Sareta, e eu faço a relatoria nesta comissão. Inicialmente, a matéria foi diligenciada à Procuradoria-Geral do Estado, à Secretaria do Estado de Administração, a partir do requerimento aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Em atendimento ao encaminhamento da Comissão de Constituição e Justiça, a PGE manifestou-se pela inconstitucionalidade da matéria, por versar sobre serviço público e iniciativa legislativa exclusiva do Poder Executivo. A Secretaria de Administração, por sua vez, declinou da análise da matéria por considerar que não ser órgão competente para tal. Em seguida, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que o projeto não altera o regime jurídico do servidor público, pois não cria ou suprime direitos, deveres ou prerrogativas funcionais. Pelo contrário, a vedação apenas reforça um dever recorrente ou decorrente dos princípios da legalidade, da moralidade e da supremacia do interesse público, ao tornar mais explícito que é vedado o uso de equipamento público ou de seu ambiente institucional para acessar jogos de azar, apostas ou cassinos online durante o horário de expediente. Por fim, a matéria aportou nesta Comissão de Esportes, Lazer, e fui designado o autor, o relator, para análise desta matéria. A gente quer dizer que a análise da proposição sobre o prisma do interesse público, e ressalta-se inicialmente os graves impactos sociais advindos das apostas online e congêneres, restringindo-se a olhar ao objeto específico do projeto de lei em tela. Trata-se de medida oportuna e necessária, considerando-se o preocupante aumento dos usuários dessas plataformas e as possibilidades de uso e acesso indevidos aos equipamentos públicos, o que fere preceitos constitucionais e éticos do uso de conduta em bens e órgãos públicos do Estado de Santa Catarina, em especial por servidores públicos no exercício de suas atribuições funcionais. Nesse sentido, vislumbra-se a análise da pertinente do projeto em referência à proibição dos agentes públicos após cassinos de qualquer tipo de jogos de azar online e equipamentos pertencentes ao patrimônio público das dependências do órgãos públicos de Santa Catarina. Eu voto pela aprovação da matéria. PL 225/2024, de autoria do deputado Neudi Sareta, veda ao agente público o acesso a apostas, cassino e quaisquer tipos de jogos de azar online e equipamentos pertencentes ao patrimônio público e nas dependências de órgãos públicos de Santa Catarina. Sob a relatoria, o deputado Marquito apresentou relatório e voto pela aprovação do referido projeto junto a esta comissão, qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovem permaneçam como. Está aprovado. Eu vou para a minha última relatoria. Relatório e voto ao projeto de lei número 327/2025, declara utilidade pública o Grupo de Escoteiro do Mar Navegantes e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Autoria, deputado Altair Silva. Esta matéria passou tranquilamente na Comissão de Constituição e Justiça, e a gente fez a análise do interesse público e também do mérito da matéria. Eu voto pela aprovação do pedido de utilidade pública da referente instituição. PL 327/2025, de autoria do deputado Altair Silva, que declara utilidade pública ao Grupo Escoteiro do Mar de Navegantes. Sob a relatoria, o deputado Marquito apresentou relatório e voto pela aprovação do referido projeto, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovem permaneçam como se encontram. Está aprovado. Não havendo mais nenhum projeto a ser relatado, declaro encerrada a presente comissão. Uma boa tarde a todos.